Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise técnica trazida pela Ford College. Hoje, a nossa explicação vai direto ao ponto, a execução de benchmarks de análise de vazão para o protocolo Turbine. Sabe aquele momento exato em que a teoria abstrata de redes encontra a prova prática e mensurável? É exatamente disso que a gente vai falar. Vamos descobrir juntos como a estrutura do sistema realmente se comporta quando é colocada sob cargas rigorosas de estresse. Para começar, vale a pena dar um passo atrás e resgatar o conceito de otimização de latência da nossa análise anterior. Medir latência é basicamente como cronometrar a velocidade de um único carro esportivo acelerando numa rodovia completamente vazia. É uma métrica super importante, claro, mas ela é isolada. O nosso objetivo hoje entra num território diferente, a análise em massa. Em vez de olhar para a velocidade de um único carro, a gente quer descobrir o limite absoluto dessa rodovia. Ou seja, quantos carros essa mesma via consegue suportar simultaneamente, bem na hora do rush, antes daquele engarrafamento caótico acontecer. O ponto central aqui é definir com precisão absoluta o que é essa métrica no contexto de rede. A vazão, no fim das contas, é a taxa de transferências processadas com sucesso por segundo sob uma demanda sustentada. Imagine um caro de água gigante. A métrica não está avaliando se uma única gota viaja rápido de um lado para o outro, mas sim o volume total, ininterrupto e estável de água fluindo por ali. A gente está falando da capacidade real de transferência do sistema sob um estresse contínuo. E bom, para medir esse volume massivo com precisão, a gente precisa de um planejamento bem estruturado. O nosso plano de voo para o laboratório de hoje tem 6 passos lógicos: do tempo à escala, a matriz de experimentos, configurando o laboratório, executando os testes, validando os resultados e, por fim, os próximos passos. Vamos passar por cada um deles agora para construir uma base de benchmarking que seja totalmente reproduzível. Começando então pelo primeiro passo, do tempo à escala. Aqui é onde a gente foca em expandir a capacidade da nossa análise. O que nos leva direto para o passo 2, a matriz de experimentos. É a hora de definir os nossos parâmetros rigorosamente controlados. Para fazer essa transição do tempo para a escala, o nosso foco passa a ser estressar o caminho de dados do Turbine com demandas massivas. E como a gente sempre reforça nos programas da Ford College, qualquer coleta rigorosa de dados exige controle absoluto. A nossa principal variável de estresse é a concorrência. Ela nada mais é do que o número exato de requisições simultâneas sendo bombardeadas contra o sistema de teste ao mesmo tempo. A execução experimental foca em escalar esse número progressivamente, testando os limites mesmo, até que a rede entre no estado de saturação completa. A arquitetura desses testes fica bem fácil de entender quando a gente estrutura tudo numa tabela metódica. A concorrência vai avançando de forma gradual em estágios, enquanto a gente testa tamanhos variados de pacote, partindo de cargas mais leves, ali de 256 bytes, até chegar nas mais pesadas de 4.096 bytes. E reparem na duração, 60 segundos. Isso não é um número aleatório, tá? Exatamente o tempo necessário para que a rede alcance um estado estacionário impecável, deixando para trás aqueles picos iniciais de estabilização. E claro, as repetições funcionam como aquele selo de garantia que atesta a validade científica de todo o teste. Agora, avançando para o passo 3, configurando o laboratório e preparando toda a orquestração do ambiente. Um aviso super importante antes da gente colocar a mão na massa. Não rodem esses testes intensivos de estresse em clusters de produção. Isso, claro, a não ser que receber mensagens desesperadas do time de infraestrutura no fim de semana seja a ideia de diversão de quem está executando o teste. Esse laboratório exige um ambiente fortemente determinístico. Os passos envolvem iniciar um validador de teste local para garantir o isolamento, verificar o script de medição e criar um wrapper de orquestração, como um arquivo run_matrix.py, por exemplo. Essa estrutura toda funciona de forma autônoma, lançando os comandos e organizando os resultados de forma invisível. Tudo configurado? Beleza, vamos para o passo 4. Executando os testes. Aqui, o foco total é a captura das métricas brutas. A execução sistemática segue uma coreografia muito bem desenhada. Primeiro de tudo, validar o fluxo com um script curtíssimo de apenas 10 segundos. Isso ajuda demais a prevenir falhas de configuração não documentadas. Depois, entra um passo que não dá para pular de jeito nenhum: ativar os monitores leves do sistema usando ferramentas como o VMstat. Isso serve para mapear o oxigênio da máquina, que é o consumo de rede e processador. É só com esses sensores ativos que a gente dispara a primeira execução completa de 60 segundos, o que finalmente vai permitir o cálculo da vazão. Só que tem um detalhe.
A estrutura precisa gerar arquivos muito específicos em cada pasta para tudo funcionar depois. Tem que ter o raw.json com o registro em milissegundos de cada operação. Tem que ter o vmstat.csv mapeando os batimentos cardíacos da infraestrutura e tem que ter o metadata.json gravando as condições exatas daquele teste. Sem esses três camaradas aí, calcular a curva de vazão estatística vira uma missão praticamente impossível. Com os arquivos na mão, chegamos no passo 5, validando os resultados. É aqui que a gente verifica a reprodutibilidade de tudo que foi feito. Para interpretar o gráfico e atestar a qualidade do experimento de forma visual, a palavra-chave é estabilidade. Um comportamento que a gente classifica como excelente vai apresentar um platô de sustentação bem suave. Aqueles ruídos e a volatilidade inicial enquanto o motor está aquecendo, a gente descarta tudo isso da análise. O que a gente realmente quer enxergar desenhado nos dados é uma linha paralela e robusta. Ela indica que o sistema aguenta a pancada da carga pesada sem mergulhos contínuos para zero ou interrupções que a gente não consegue explicar. E para confirmar de vez a solidez do experimento, a gente tem uma regra de ouro, a fronteira de tolerância de 10%. Quando a gente extrai e cruza as médias exatas daquele platô de estado estacionário entre duas rodadas idênticas do teste, a variação limite não pode passar dessa faixa. Se a discrepância estourar os 10%, aí é sinal de alerta. Isso indica que o ambiente estava poluído ou que o validador acabou sobrecarregado por processos externos aleatórios. E, finalmente, o nosso último passo lógico, a parte 6, próximos passos, focando no empacotamento, o pacote Capstone. Para fechar esse ciclo do jeito certo, a gente precisa de uma organização impecável. Primeiro, aqueles múltiplos relatórios precisam ser unidos e muito bem estruturados num único arquivo CSV por cenário de análise. Depois, entra a criação de um documento formal detalhando os metadados de proteção, os famosos checksums. Por fim, a gente compacta tudo isso num formato consolidado, como um arquivo zip. Com isso, qualquer conclusão vai poder ser reproduzida e validada sem dor de cabeça nas revisões de outros engenheiros no futuro. Depois de todo esse processo experimental intenso, a gente chega numa reflexão que é, no mínimo, instigante. Ao expor as estruturas da rede sob pressão máxima, o que será que esses dados absolutamente reprodutíveis vão revelar sobre a maturidade real e os limites de alto volume do protocolo Turbine no mundo real? A ciência das métricas está aí justamente para trazer essas respostas para a gente. Fica aqui o nosso forte incentivo para que a gente continue aprofundando esse entendimento técnico. Para dominar as dinâmicas mais avançadas de redes descentralizadas e entender de verdade a arquitetura Web3, acessem o site forge.college. Lá vocês vão encontrar as frentes de aprendizado ideais. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima investigação estrutural.